Olá, seja bem-vindo ao canal Som da Alma. Eu gostaria de falar sobre a presença de Deus. Em 1 Crônicas 13 e 12 está escrito: E naquele dia Davi temeu a Deus e disse: Como trarei a mim a arca do Senhor? Davi sabia que a arca era a própria presença de Deus. Era por cima da arca, no meio dos dois querubins, que o Senhor falava, se apresentava a Moisés e falava com Moisés. Ele sabia que era essa mesma arca, que quando o povo levantava a tenda e saía de um local para outro, essa mesma arca ia na frente, indicando o caminho. E também era essa mesma arca que ia na frente das batalhas, significando que a batalha de Israel era do próprio Deus, que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi, no primeiro ano de reinado, deseja trazer a arca do Senhor. Ele deseja trazer a presença do Senhor para o seu governo, enquanto Saul nunca se interessou pela presença do Senhor. Davi, então, começa os preparativos para buscar a arca, com festa, com festejo, e ele tende a trazer a arca no carro de boi. Ele coloca a arca em cima de carros de boi. E quando os bois tropeçam e a arca parece que vai cair, alguém ampara, tenta segurar e é morto. Por quê? Porque Davi não consultou a lei, não consultou o manual. E trazendo aqui para o nosso cotidiano, quantas vezes nós adquirimos algo e não lemos o manual? Corremos até risco de vida, porque talvez tenha algo que você não pode fazer e você faz. Davi não consulta e ele se entristece muito e faz essa pergunta: como trarei a minha arca do Senhor? Aí ele começa o processo de consultar a lei que Moisés havia escrito. E qual a maneira de carregar a arca? Aí ele se lembra que era somente os sacerdotes levitas que poderiam carregar a arca. E não era num carro de boi, era nos ombros, através das duas varas que tinham nela. E ele pediu também para os sacerdotes e levitas santificarem. Naquele dia, santificarem ao Senhor. Ele também preparou uma tenda para colocar a arca do Senhor. E eles seguem para trazê-la de volta. Agora não mais em cima de um carro de boi. Agora, não mais somente com festejos e cânticos, mas a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam, eles faziam holocaustos ao Senhor. E agora eles trazem a arca de volta, mas de maneira diferente, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o manual de instrução. Aqui eu aprendo a lição, que não basta desejar a presença de Deus. É preciso consultar o manual. E esse manual é a Bíblia Sagrada. Como você vai saber o que Deus quer para a sua vida? Como nós iremos saber o que Deus tem para nós se não consultamos a própria palavra dele? Aqui também eu aprendo
que é sobre os seus ombros, sobre o meu e o seu ombro, significando que é minha e sua responsabilidade buscar a presença do Senhor. Não adianta você terceirizar a presença do Senhor para os seus pais. Não adianta você terceirizar a presença do Senhor para o seu líder religioso. É sua responsabilidade. A presença não vai vir se você não ter a responsabilidade de buscá-la. Aqui eu aprendo também que é através de santificação. Na Bíblia está escrito: sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação é ser separado, é ter intimidade, é estar a sós com Deus, para que você possa ouvi-lo e Ele te ouvir também. Aqui eu aprendo que não é somente com cânticos de alegria, mas é com sacrifício. Sacrifício é você sacrificar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. É deixar o seu eu de lado e seguir a vontade dele. Sem sacrifício não tem presença, não vem a presença. Aqui eu aprendo que você tem que preparar uma tenda, que hoje é o nosso coração. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e a sua família. Que a presença do Senhor possa estar na sua tenda, na sua casa. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe e seja abençoado. Amém.